Boa noite, muito boa noite a todos. Eu sou Emerson Cavalcante e esse é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o V de Jesus. É uma grande satisfação estar aqui com vocês nesse encontro ao vivo, que realizamos aos sábados, no sentido de trazer aqui um resumo daquilo que for estudado neste mês que está a se encerrar hoje, 31 de maio. Durante o mês de maio fizemos aí estudos tratando a respeito da sequência que temos tratado aqui no NEP, de um olhar especial para as cartas de Paulo, de forma destacada a carta de Paulo aos Romanos, a nossa série intitulada Romanos verso a verso. Eu reafirmo aqui para vocês o convite, tanto pela página do Facebook quanto pelo canal do YouTube, basta digitar NEPV de Jesus. Você curte a página do Facebook, mesmo se inscreve, aciona o sino de notificações no canal do YouTube e recebe os vídeos das atividades semanais do NEP. No trabalho do Paulo Marzanati, nós temos lá na playlist separado diversos estudos, incluindo a série Romanos verso a verso, desde a sua introdução, passando por cada um dos versos dos capítulos estudados. Hoje alcançamos o episódio de número 112 da série. O nosso olhar de destaque vai aqui para Romanos, capítulo 4, entre os versos de 8 a 11. É isso que vamos aqui passar de uma forma um pouco mais detalhada, resumindo, passando aí os tópicos principais daquilo que for estudado aqui na nossa série Romanos verso a verso, neste mês de maio. Não estou aqui sozinho, como de costume, nos nossos encontros ao vivo, aos sábados. Estou muito bem acompanhado na presença aqui e trago desde agora para vocês o nosso... Muito obrigado desde já pela presença. André Fernandes com a gente, direto de São Paulo. André, seja muito bem-vindo. Obrigado, Emerson. Obrigado, amigos. Obrigado pelo convite. Espero que nós consigamos extrair da pericope de hoje o espírito da letra para que edifique nossos corações. Obrigado. Muito bom, André. Muito bom, André, com a gente aqui. E também a presença graciosa de sempre de Juliette Neira com a gente, direto do Rio de Janeiro. Juliette, seja muito bem-vinda. Obrigada, meu amigo. Boa noite, amigos. Boa noite, meus amigos queridos. Emerson, meu amigo, meu já estava parceiro preocupado, Andrezinho. Juliette. Falei, será que acabou a luz lá da Juliette? Não, até que o interior está estável ultimamente. Quando chega início de ano, verão, é que a coisa fica complicada. Mas eu embarco no desejo do meu parceiro André de que possamos extrair o espírito da letra mais uma vez nesse encontro. Sejam bem-vindos. Muito bom, Juliette. Muito bom ter vocês por aqui para tratar a respeito da temática e destaque que nós temos olhado de forma especial nesse capítulo de número 4 da Carta aos Romanos, em que Paulo vai tratar para a gente a respeito do tema, já mencionamos aqui, central da carta, que é o da justificação pela fé. Tema esse que tem sido, ao longo dos séculos, aí também um cavalo de batalha para a cristandade, especialmente católicos e protestantes, tem aí muitas polêmicas em torno deste ensino, dessa doutrina, que inegavelmente está na carta, Quer dizer, não adianta a gente olhar também só para as questões teológicas e falar, não, eles brigam de lá por algo que não tem sentido. Não, a doutrina está lá, está exposta. E se o Consolador prometido veio como veio para fazer o que Jesus disse que faria, nós, na doutrina espírita, temos muito o que falar, sim, a respeito. Não podemos aí deixar de lado, fazer que o assunto não existe e que não deva ser tratado. Pelo contrário, temos elementos riquíssimos para abordar esse tema da justificação pela fé. E com todas as limitações que temos, é isso que procuramos ofertar para você que nos acompanha. Convidando desde já para que você possa também estar conosco, interagindo, deixando aí os seus comentários, a sua pergunta, ela é valiosa aqui para o desenvolvimento do nosso estudo. Pedindo desde já também o compartilhamento deste nosso encontro mensal do NEP aqui para que outros companheiros,
páginas aí da internet possam também ter acesso a esse conteúdo e poder aprofundar esse grande documento da cristandade cristã, da cristandade, né? Documento cristão, que é a carta de Paulo aos Romanos. A gente tem assim o privilégio de tratar sobre uma carta sobre a qual se debruçaram um Agostinho de Hipona, um John Wesley, né? Um João Calvino, grandes luminares do cristianismo em variados momentos da época aí de desenvolvimento e de busca de aprofundamento sobre tudo isso. E, claro, nós estamos falando de um Paulo de Tarso, né? Que a gente pega aí aquele primeiro século da era cristã, não for à toa que Jesus destacara em especial esse doutor da lei, diferente de todos aqueles que vieram ali junto do colégio apostólico com Jesus, que era um homem simples, muitos iletrados, né, ou de pouco entendimento, aprofundamento nas questões literárias e de interpretação dos textos sagrados, em total oposição. Paulo é um homem profundamente versado na cultura romana, na cultura grega e na cultura que era dele, né? Os de sua raça, falando aqui sobre todo aquele arcabouço que recebera o Moisés e os profetas, né? Então, é claro, Saulo de Tarso não deixou de existir com Paulo de Tarso. Nós temos aí um Paulo iluminado à luz do Cristo, que ele próprio dissera, não aprender o evangelho de homem algum, mas do próprio Jesus Cristo, né? Mais espírita do que isso, impossível, porque se ele aprendera de Jesus Cristo, não fora do homem, fora do Espírito Jesus Cristo, depois do desencarne e da morte pela cruz, né? Então vamos entender aqui o que Paulo, ditando, está passando ao escriba Tércio e anotando na carta aos Romanos, nesse nosso estudo, que eu volto a dizer aqui, ó, Romanos 4, entre os versos de 8 a 11. Como de costume, Juliette, André, eu vou passando aqui cada um dos versos e a partir dali a gente vai abrindo para esse entendimento, né, dos 4 versos que foram estudados ao longo desse mês de maio. Vamos procurar aí a síntese, extrair princípios, extrair aplicações, sobretudo, né, daquilo que nós encontramos nessa sequência de versos da carta aos Romanos. O primeiro deles, volto a dizer aqui, né, tratando a partir da tradução de João Ferreira de Almeida, mas não parando nela, nós vamos olhar mais uma vez também, como procuro trazer aqui, a tradução na Bíblia de Jerusalém, se tiver alguma outra aí para trazer algum acréscimo no sentido de expressões, de palavras, né, que possam contribuir com maior clareza na tradução, fiquem à vontade, tá? Em João Ferreira de Almeida, inicialmente, nós temos o verso 8 da seguinte forma: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Né? Essa é a tradução de João Ferreira de Almeida, que na Bíblia de Jerusalém está assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não leva em conta o pecado. Né? O verbo imputar, que significa atribuir, nós temos em João Ferreira de Almeida, e aqui na Bíblia de Jerusalém diz não leva em conta o pecado, né? Os dois casos aí tratando sobre esta expressão que também fora muito mal compreendida, né, ao longo dos tempos aí, que é a questão do pecado, né? Muitos têm até dificuldade mesmo de lidar com a doutrina cristã por conta do uso que fora feito ao longo dos tempos da expressão pecado. Parece mais afastar do que esclarecer o fato de que aqui está, né, o grande ponto a ser tratado sob o ponto de vista da saúde espiritual de cada um de nós. Eu acredito que se a gente tivesse tido um olhar, e aí, lógico, peço a perspectiva do André e da Juliette para isso, se a gente tivesse tido um olhar mais de prevenção e, ao mesmo tempo, de busca de cura dessa questão, falamos do pecado no sentido original dessa expressão, né? De desvio do caminho, de erro do alvo, né? Acredito que teríamos avançado com maior maturidade ao tratar sobre o assunto, né? Nós percebemos assim que mesmo no movimento espírita, quando nós mencionamos esse tipo de expressão, o pessoal fica meio incomodado, né? Falando pecado, mas está lá na codificação, Kardec usa termos desse tipo, exatamente desse tipo, não foge deles.
os próprios benfeitores espirituais, ao responderem o livro dos Espíritos diversas questões, a palavra está lá. Então não tem porquê, não tem razão da gente deixá-la de lado ou não tratá-la, mas sim com os esclarecimentos que já temos à luz da doutrina espírita. Vamos lá, Juliette primeiro com a gente. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. O que a gente pode falar desse verso hoje, Juliette? Antes de mais nada, Emerson, essa palavra pecado, concordo plenamente com você, ela precisa ser meio desmistificada, né? Porque é o erro do alvo, é o erro que a gente está aqui porque errou já muitas vezes, estamos tentando acertar. E colocar o pecado com um carimbo na testa, sou pecador, não tenho mais jeito, errei mesmo, sou mal, enfim. Ou o tal pecado original, que é algo que ainda está muito presente na mente dos nossos irmãos e das mais variadas escolhas religiosas. A gente não pode, isso está dentro do espiritismo mesmo. Tem pessoas que isso está tão arraigado dentro de si que, né? Então, Paulo trouxe a palavra pecado como esse erro, como algo que não é uma tragédia. A gente não tem que estar carimbado com o pecado. Então, eu acho que com esse conceito, a gente já consegue aí ler esse versículo, tanto os outros, né? Entender a carta aos Romanos de uma forma mais clara. Então, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, considerando o que a gente já tinha falado antes, a justificação pela fé e tudo, e principalmente, o que eu acho que, para entender esse versículo, a gente precisa voltar no início do capítulo 4, Paulo trazendo Abraão como exemplo. Não sei se vocês concordam, mas no momento em que ele coloca Abraão aqui como exemplo, ele nos mostra que Abraão não tinha a lei. E se Abraão não tinha a lei, que pecado é esse? Então, o pecado que viola as leis é qual para aqueles que não conheciam a lei? Isso é essencial. Ponto. Aí, se você parte disso, quando ele te diz que é bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado, o Senhor não imputa pecado por quê? Porque ele é puro. Então, há homens puros e há homens não impuros? É isso que ele está tentando dizer? Não. O que ele está tentando dizer é que, assim como Abraão, se você não conhece a lei, o que você viola? A lei da sua consciência, a lei divina. É isso que você viola, e não as leis, as obras da lei. E não as leis que estão ali definidas como, não, você tem que fazer assim, você tem que ir pelo caminho assado, você tem que fazer isso, tem que fazer... Né? Todas as leis que os judeus tinham estipulado como regras humanas, e não como as leis divinas. Porque as leis divinas, mesmo tendo Moisés trazido, etc., etc., elas estão dentro de nós. A gente sabe que não pode matar, a gente sabe que tem que honrar pai e mãe, a gente sabe disso, isso aí está dentro da gente. Mesmo que exista uma lei hoje que diga assim, pode matar quem você quiser. Está errado. Por quê? Porque você viola o direito do outro. Então, mesmo que a gente suponha um mundo sem a lei, aqui, né, esse mundo sem a lei, o bem-aventurado não é a quem não viola lei nenhuma, é aquele que o Senhor não imputa o pecado, porque o pecado não existe naquele momento. Não existe para aquele ser, porque ele desconhece as regras humanas que possam rotulá-lo como pecador. Assim entendi, na sequência, esse versículo.
Muito bem, Juliette. Antes da gente dar sequência aqui ao comentário, eu quero trazer aqui o cumprimento do nosso querido Rodrigo Daniel. Rodrigo Daniel, um querido amigo, que no início mesmo dos trabalhos do V de Jesus esteve conosco, né? Permanece conosco, assim sinto, né? E fica aí à vontade, Rodrigo, para interagir com a gente, se assim desejar, no estudo nosso da noite de hoje, né? Forte, forte abraço, querido. Muito bem. A Juliette abordou aqui a respeito desse verso 8, André, o bem-aventurado, o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, né? Só quero acrescentar aqui que na sequência do que nós estudamos, fizemos a nossa live anterior lá no comecinho de maio para estudar abril, né? Então estamos chegando agora no fim de maio para estudar aqui o que vimos neste mês. E é uma sequência que primeiro lá no verso 7, que antecede este, Paulo começa a descrever o quê? Um salmo. O salmo que nós já citamos lá no nosso estudo anterior do mês de abril, o Salmo 32, nas nossas traduções bíblicas em língua portuguesa. Né? Então, Salmo 32, os dois primeiros versos, 1 e 2 do Salmo 32, é o verso 7 e o verso 8 aqui da carta de Paulo aos Romanos, nesse capítulo de número 4. Né? Então, esse verso 8 é uma descrição, uma transcrição falada, lembrando, é um ditado de Paulo, o Tércio está anotando, lembrando que os salmos eram cânticos, né, eram cantados na sinagoga, então ele está ali cantando este verso. E o bem-aventurado, é lógico, nos vem na mente imediato, né, gente? O quê? Sermão do monte, sermão da montanha, Jesus, né? Todas as frases das bem-aventuranças ele inicia dessa forma. Bem-aventurado é o quê? É pleno, é feliz, né? Feliz o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Essa pergunta da Juliette é provocativa, né? Quem é esse homem? Se afinal, Paulo já ensinara no capítulo 3 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é forte. Quer dizer, ele não abre exceção. Todos estão nesta condição. Ora, se todos estão nessa condição, André, vou jogar batata quente para você. Quem é esse homem a quem o Senhor não imputa o pecado? Vai lá. Muito bom, obrigado, professor. Então a gente vai olhar para hoje para dois gigantes da fé, né? Como disse a Juliette, tanto o rei Davi, como lembrou o Emerson, mas também Abraão, como lembrou a Juliette, né? E a gente vai aprender hoje nessa perícope como Deus trata com graça, né, aqueles que confiam nele, né? Então, como disse o Emerson, nesse capítulo 4 da Epístola aos Romanos, Paulo está trabalhando aquele tema central da justificação pela fé, né? E não pelas obras. E é um tema que eu estava conversando com o Emerson antes, né? É um tema que gera um pouco de incompreensão, né? Porque se a gente for entender que fé, nesse contexto, a palavra pistis, né, no grego koiné, né? É muito mais do que acreditar, né? Muito mais uma certeza, nesse sentido de fidelidade, de lealdade. A gente começa a entender que o caminho da justificação não é necessariamente por aquilo que a gente faz exteriormente, né? Não é por a gente ir num templo religioso, por uma aparência exterior, por fazer certos rituais, né? E mesmo nas obras aparentemente boas, aí não necessariamente está o caminho da justificação, né? Não está a justificação em si. Até na última live a gente citou, né, um exemplo que pode ser lembrado nesse caso, que é do irmão Jacó no livro Voltei, né? Onde ele de fato fazia muitas obras, mas não estava intimamente, né, nesse estado de fidelidade, né? Não estava edificando o reino dos céus no seu íntimo. Então é isso que Paulo quer dizer. Quando ele fala que da justificação pela fé, não é eu acredito, cruzo o braço e acabou, né? Ele entende que a obra é importante, evidentemente, mas acaba sendo uma consequência, né? Então, ele já tinha usado nesse capítulo Abraão como exemplo, né? Aquele patriarca bem anterior a Moisés, e consequentemente as leis trazidas por Moisés no Monte Sinai. E agora ele vai citar nesse versículo Davi, né?
que é uma figura central do Antigo Testamento, que já operava, já vivia sob a lei, né? Para mostrar para a gente que até mesmo Davi reconhecia que o perdão e a justiça vêm de Deus por graça, não por merecimento. O que a gente pode tirar disso, né? Nada que a gente faça vai comprar Deus, porque tudo é de Deus. Vamos chegar nesse acordo, né? Eu posso fazer tudo, posso dar tudo para Deus. Nem por isso eu vou conquistar Deus, né? Porque Deus não precisa de nada, né? Agora, a gente tem o perdão de Deus sempre, né? Por conta da sua graça, por esse amor, pura misericórdia, né? Enfim. Então, a gente vê que anteriormente, nos primeiros versículos, como lembrou o Emerson, a gente vê que ele vai colocar para a gente que Abraão foi justificado pela fé, né? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, como a gente abordou na última live, né? Então ele vai entrar no Salmo 32, né? Como o Emerson citou para a gente, como essa prova que Davi sabia que feliz é o homem que tem os seus pecados, né? E pecados nesse sentido não dogmático, mas como a Juliette falou, né? De estamos tentando acertar o alvo e acabamos nos equivocando e errando o alvo, né? Então, feliz é o homem que tem os seus pecados perdoados por Deus, né? Independente do que faça exteriormente. Então é isso que o verso 8 trabalha, né? Ele vai falar pra gente que o rei Davi conheceu o peso do pecado, dos seus equívocos, né? Mas também, ao mesmo tempo, através do seu arrependimento, ele sentiu o alívio do perdão, né? Lembrando que bem-aventurado, de fato, remete ao Sermão da Montanha, que te lembra com maior referência, né? Mas significa esse estado de íntimo, né? De felicidade, abençoado, né? De próspero espiritualmente, né? Enfim, esse estado íntimo. Então a gente vê que quando ele fala que bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa o pecado, imputado, eu fui pesquisar, né? Significa atribuir, lançar na conta de alguém, né? Ou seja, Deus escolheu não considerar os pecados daquela pessoa, no caso aqui de Davi, né? Não porque ela nunca pecou, mas porque ela foi justificada pela fé, né? Pelo seu íntimo. Então a gente lembra que Davi, mesmo sendo rei e autor de muitos salmos, reconhecia a sua pecaminosidade, né? O quanto ele era pecador. Por exemplo, a gente pode lembrar do adultério, né, com Betseba, né? O próprio assassinato de Urias, né? Então, Davi teve diversos equívocos, né? Mas a gente vê que existia uma sinceridade, ele se arrependia, né? Pedia perdão, enfim, né? E isso colocava na conta dele, né? Porque ele tinha esse movimento íntimo, né? Então, nesse Salmo 32, que ele está citando, é um arrependimento. E que Davi tem, ele celebra o perdão, mesmo que merecido, né? Então a gente pode também puxar para nós, né? Puxando para esse homem que o Emerson trouxe, né? Todos nós somos esses que a todo momento temos nossos pecados perdoados, né? Pela graça divina. Não porque a gente merece, não porque a gente tenha feito algo. Ou será que a gente pode colocar que a gente está encarnado porque a gente fez algo? Não. Nosso saldo espiritual está bem negativo. Então não é por nosso mérito que a gente está encarnado, não é por nosso mérito que a gente está hoje com a graça da doutrina espírita, né? Não é por nosso mérito que hoje a gente tem todas as condições para evoluir, mas por esse amor infinito, né? Por essa graça imerecida, né? Que Deus nos alcança, né? Então ele está usando esse versículo para a gente, essa passagem, né? Para mostrar que até uma figura tão importante do povo judeu, que era o rei Davi, não foi justificado porque ele foi lá no tabernáculo e realizou um sacrifício de um animal, né? Como era de praxe entre a mentalidade judaica, né? Eu vou expiar meus pecados através da morte de um animal, né? Mas ele entendia que não é por algo que ele fazia, né? Mas por Deus ser esse amor infinito que sempre nos perdoa, sempre nos possibilita novos recomeços e evidentemente que da nossa parte ele espera, né, que nós tenhamos uma atitude tal como Davi, né, de arrependimento, de reerguimento, de reconstrução, né, enfim.
Então é disso que eu consegui extrair desse versículo, desse verso 8. Muito bom, André. Lembrando, né, que, mais uma vez, estamos olhando para um Paulo de Tarso, que traz toda a sua bagagem interpretativa do que nós chamamos de Antigo Testamento, que para eles é a Torá, né? É a lei, é o principal repositório de ensinamentos de lei divina que o povo judeu conhece, né? Então é a partir daí que Paulo está mostrando seu olhar e trazendo exatamente esses pontos. Veja, o raciocínio de Paulo é todo estruturado a partir da escritura hebraica, né? Ele está fazendo isso quando nós pegamos ao terceiro verso, quando já está começando essa conversa no quarto capítulo, ele diz, né, que diz com efeito a escritura. Então ele está olhando para o texto, lembrando, tudo isso antes, o primeiro foi tradição oral, se falava a respeito disso. Só depois do retorno do povo hebreu do cativeiro da Babilônia, no trabalho reformista de Esdras, esses textos começam a ser escritos. Então, a gente ouve muito hoje, né? Pessoal batendo, eu já usei uma expressão aqui, o pessoal certamente vai ficar bravo comigo, aqueles que são por demais ali vinculados ao livro, ao texto e ao livro chamado Bíblia, do qual eu sou, assim, leitor desde os 10 anos de idade, tá, gente? Mas assim, de boa. Se eu ficar me apegando ao texto, o texto pelo texto, eu cometo erros terríveis de interpretação. Infelizmente, a gente ouve muitos deles por aí, né? Às vezes eu chamo de bibliófilos, no sentido daqueles que têm um amor excessivo, quase uma idolatria pelo livro, e nós devemos olhar assim, dentro dos aspectos históricos, culturais, tudo aquilo que Kardec ensina no detalhe para a gente, desde a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, isso, usos, costumes e palavras. E a partir daí, gente, tem uma chave de interpretação que não é uma técnica humana, é uma pessoa. Eu olho para Jesus para entender todos os textos, todas as situações. Porque vamos contar um segredo aqui? A Bíblia toda, de Gênesis ao Apocalipse, é sobre ele. São É sobre setas eu. apontando para Jesus. Não é sobre eu, não é sobre o André, não é sobre a Juliette. Não é sobre um determinado povo. Não é Israel ali o foco central da Escritura. É para falar para a gente, ele veio e jamais esteve ausente. É a presença de Deus através de um interlocutor direto conosco. Isso é verdadeira dádiva, isso é verdadeira misericórdia para conosco, né? Então, a partir do momento que eu tenho essa compreensão, o próprio tema da justificação pela fé ganha uma abordagem mais simples. Sob o ponto de vista o quê? O que nós estamos vendo aqui? Né? Olhamos aqui para o verso 8º, ele está falando sobre esse homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Ora, se todos pecamos, todos estamos nessa condição. Em nenhum momento Paulo ou qualquer um daqueles que compõem o colégio apostólico que Jesus escolheu vão ensinar a respeito do pecado que não deva ser reparado. Não existe isso, nenhum texto da Escritura. E fala, ó, esquece, tá tudo certo, você não vai ter que rever nada. A partir de agora, tá tudo quitado, né? Quando se fala do quitado, do consumado de Jesus na cruz, nós devemos entender ali como a expressão daquilo que ele próprio disse, olhando a totalidade do gênero humano para dizer, perdoe, Pai. Eles não sabem o que estão fazendo. Então, justificação, gente, para simplificar, é sinônimo de perdão. Perdão. E o meio para isso, para restabelecer esse relacionamento rompido pelo nosso desvio, é a fé. Por isso Jesus dizia, a tua fé te salvou. E a salvação aqui da fé que Jesus está falando é o curar-se, é o tornar-se saudável, porque você compreendeu que é um filho bem amado e por isso o Pai sim te perdoa.
mas não é menos verdade, como Jesus ensinara em outras tantas ocasiões, vai, não peques mais, para que não te aconteça, para que não te suceda algo pior. E a pior coisa que pode nos acontecer, gente, é nos manter afastados de Deus. Por isso não adianta erguer a mão e falar, desculpa aí, errei, não faço mais. E amanhã você retorna com os mesmos atos, os mesmos comportamentos. É isto que Paulo, na verdade, está combatendo quando apresenta a doutrina da justificação pela fé, uma forma de nos demonstrar, sim, a imensa misericórdia de Deus para conosco. Ele nos perdoa. Mas o homem a quem ele não imputa o pecado é o coração arrependido. Sem arrependimento, nada do que falamos até aqui tem sentido. E é por isso que eu quero trazer aqui antes também, nosso querido Sérgio Luiz Destro, querido amigo também participando conosco. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Sempre presente aqui dos nossos estudos. O Sérgio traz aqui, boa noite, né? Ele faz aqui uma afirmativa de que o pecado é como as religiões usam como rédeas para segurar as vontades do indivíduo, né? Parece que ele está falando aqui de uma espécie de freio, né, Juliette, André? Um freio que as religiões põem para que as pessoas sejam guiadas pelo temor, né? E também faz aqui uma outra observação na sequência, dizendo que Jesus dizia para não pecar mais. Isso é fato, né? Quer dizer, não é também, tá de boa, vamos testar, né? Vamos ver até onde a gente pode ir. Então vai pecando aí, não, Jesus fala, não peques mais. Mas é preciso trabalhar para que a tentação seja eliminada, como algo que não é de uma hora para outra. Somos assim mesmo, não? Olha lá, Juliette, conta para o Sérgio, a gente é igual também. Pois é, Sérgio. Jesus, na sua constante educação, porque Jesus era um educador por excelência, né? Então, a justificação do pecado, o pecado, concordo plenamente com você, sempre foi utilizado como uma forma de freio, porque através do pecado se matava, o pecador tinha que ser punido, tinha que ser corrigido, enfim, nada totalmente diferente de qualquer coisa que Jesus nos disse. Jesus nos ensinou que o pecado era uma consequência justamente do nosso desvio, mas que, como todo desvio, o retorno à rota nos faria deixar esse pecado de lado. Né? E no momento em que a vontade de pecar ou a necessidade de pecar deixasse de existir, o espírito não ia pecar mais, porque não mudaria mais a rota. No momento em que a evolução dele estivesse ali de acordo com os ensinamentos do Cristo, no momento em que você começa eu preciso fazer o bem, eu preciso amar meu próximo, eu preciso seguir os 10 mandamentos ali certinho, bonitinho. Cara, a necessidade do pecado deixa de existir. Porque é uma necessidade do espírito. Isso vem de Adão. Não é isso? Adão foi lá, a parábola da saída do Éden e tal. Enfim, ele é o nosso arquétipo daquele que peca pela necessidade de afastar Deus. Porque ele quer ser o quê? Que é o que a gente quer ser? Igual a Deus. É isso que a gente quer ser. E é por isso que a gente peca. Por isso que a gente se desviou. E se desvia todos os dias. Porque a gente quer resolver as coisas, a gente quer solucionar coisas que não são um problema nosso, que não estão ao nosso alcance, que não estão sob nosso controle. Mas a gente quer ser Deus, agir como Ele, e trazê-lo para uma caixinha ou para uma gaiola e achar que Ele age como nós queríamos que Ele agisse. O que é pior ainda do que tentar ser Ele, né? Na minha humilde opinião. Então, Sérgio, ok, é exatamente isso. E esse tema da justificação pela fé, ele é tão perfeito. Paulo teve uma lógica tão perfeita mesmo para compreender o que a fé é capaz de fazer
ao ser humano que transita aqui, num planeta de provas e expiações, que até para explicar isso, a didática de Paulo, ele precisa trazer vários elementos do judaísmo para conseguir que os seus principais alunos, né, ou ouvintes, entendessem, porque, na verdade, aos gentios se tornou mais fácil entender do que aos próprios judeus, que já tinham arraigados ali em si as tais regras humanas que eles próprios estabeleceram. Isso aí, Juliette. Quer dizer, a gente inevitavelmente vai tratar desse sentido da unidade divina, né? Quer dizer, eu estou olhando para o que nós chamamos de Antigo Testamento, sabendo que há uma sequência pedagógica mesmo da espiritualidade trabalhando o nosso entendimento nesta direção, né? Então, nos é apresentado aqui a figura do pai, patriarca Abraão, nos é apresentado aí o rei Davi, todos personagens e personagens fortes aí do Antigo Testamento para tratar em correlação com aquilo que o próprio Paulo diz ter recebido de Jesus, e nós já vimos que Jesus, ao ensinar que a fé é que salva, está tratando sobre a justificação pela fé, mesmo que não tenha precisado usar os termos, né? Me Vamos lá, Juliana. permite, Emerson, Abraão e Davi estão na genealogia do Cristo. Sim. Então, Paulo é sagaz nesse momento, porque ele conhece, né, a genealogia do Cristo. Ele intimamente conhece. Então, ele cita Abraão, pai de toda a nação, e traz Davi ali central na genealogia do Cristo, pois ele, né, o Cristo viria da casa de Davi, como o maior rei do povo judeu, como exemplo para atingir aquele povo justamente nos seus elementos. E isso é de uma inteligência que só Paulo. Sim, é um fato. E você vai ver que estão falando aí de um Abraão, que é mais ou menos aí pouco menos de 4 milênios antes do Cristo, estamos falando de um Davi que é um milênio antes dele, né? Então há uma separação no espaço-tempo grande, e percebam que o tema está sendo tratado a partir dos dois, né? E quando chega em Jesus, ele está abordando isso, e Paulo está aqui desdobrando na carta aos Romanos, né? Então, outro ponto que a gente tem que tratar aqui, olhando para este ensinamento, é pensar que na sequência do discurso de Paulo, no verso 9, já chegando entre os versos 9 e 10, eu vou tratar na sequência porque é um discurso casado, né? Então, nós temos aqui Paulo ditando: vem, pois, esta bem-aventurança, falou bem-aventurado, né, primeiro, essa bem-aventurança, vem, pois, sobre a circuncisão somente, é uma pergunta. A circuncisão, lembrando, o rito judaico, né, aquele corte que se fazia no prepúcio do órgão sexual masculino, era uma marca de pertencimento da criança desde os 8 dias, né, de nascimento, uma marca de pertencimento ao povo de Israel, ao povo escolhido. Era o entendimento que eles tinham a respeito disso. Então, era, sob o ponto de vista religioso, do cerimonial da religião hebraica, algo fundamental. Não havia um judeu sem a marca da circuncisão. Isso era impensável no momento em que Paulo está escrevendo isso, né? Então, a bem-aventurança de que está falando o Salmo em Davi, menciona aqui sobre a circuncisão somente, só os circuncisos estavam nessa condição, ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos, afirmação de Paulo, que a fé foi imputada como justiça a Abraão. A fé foi imputada como justiça a Abraão. E pensando dessa maneira, então, quando surge a figura de Abraão aqui, e a declaração de Paulo sobre essa fé atribuída a ele como justiça,
Juliette já tratou a respeito disso. Não tem lei, não tem Moisés, não tem decálogo, não tem os 613 mandamentos de regrinhas do que pode e do que não pode. Né? Nada disso está em jogo. E mesmo quando vamos falar de povo escolhido, estamos falando do primeiro dos grandes patriarcas. Nem povo de Israel existe. Então é claro que a gente tem que voltar à questão consciencial, que Paulo trata desde o primeiro capítulo da carta aos Romanos, para dizer o porquê os que não são judeus, os gentios, os estrangeiros, que estão portas afora de Israel, estão dentro dessa mesma condição. Por que, então, nós violamos a lei divina? Porque a nossa consciência, a voz de Deus em nós, já nos dá discernimento para escolher certo ou errado. Isso aqui tem a ver com bem, isso aqui tem a ver com mal. Volta à doutrina espírita, o que é que ela nos ensina? Tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, igual ao bem. Tudo aquilo que dele se afasta, igual ao mal. Mais simples e direto impossível, né? Então, quando olhamos para esse texto, percebemos que Paulo, mais uma vez, volta ao patriarca Abraão para ir no cerne, na essência da questão, que não é os atos exteriores, não são as regras religiosas. Já se falou aqui muito sobre as obras da lei, né? Que quando fala, não é pelas obras, é pela fé, a questão ainda aqui não é comportamental. A gente vai entrar na questão do comportamento e, como o André já citou aqui, a gente pode ocultar muita coisa, a gente pode criar caricaturas de ações externas para justificar uma mudança que ainda não aconteceu no coração. Tá? Especialmente quando nós usamos na doutrina espírita a expressão fora da caridade não há salvação. Então, posso ser um ativista da caridade e não ter mudado muita coisa aqui dentro. Tá? Então, obras da lei, recapitulando, para voltar aqui para o André e para a Juliette. Obras da lei é igual dietas alimentares do povo hebreu, é igual regras cerimoniais do culto do judaísmo e é igual a guarda do sábado. Paulo está dizendo, sem isso, absolutamente sem nenhum desses pontos, você é justificado exclusivamente, somente pela fé. Fé, relacionamento com Deus. É isso que nos cura. E aí, verso 10, para complementar o discurso de Paulo. Como lhe foi, pois, imputada, como foi atribuída esta condição da justificação? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Mais uma vez, Paulo está direcionando essas perguntas, olhando para quem? Para Abraão, que é o exemplo. Não, ele responde, não na circuncisão, mas na incircuncisão. Então, foi nessa condição, fora de qualquer ato ou ação religiosa, que Abraão foi justificado pela fé. E transporta isso para dizer, absolutamente todos nós estamos dentro da mesma e exata condição. André, quero te ouvir. Muito bom, amigo. Então ele começa o verso 9, né? Com essa pergunta retórica que o Emerson trouxe pra gente, né? Para ele conduzir esse argumento teológico dele, né? Ele vai falar, ó, vem pois, na minha tradução, eu estou usando a Almeida, né? Ele colocou, vem pois esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão. Então ele está perguntando pra gente, esse estado de bem-aventurança, de felicidade, de ser perdoado por Deus, né? Como descrito no Salmo 32. É só para judeus, que são os circuncisos, ou também para os gentios, que são os incircuncisos, né? Ou seja, a circuncisão representando os judeus, aqueles que seguem a lei de Moisés, ou aqueles incircuncisos representando os gentios, aqueles que não têm a lei de Moisés, né? Nem todos os rituais judaicos, né? Então Paulo está perguntando para a gente, essa bênção é só para os judeus que guardavam a lei e eram circuncidados, né? Então Paulo quer mostrar para a gente que a bênção do perdão, da justificação, não é exclusiva dos judeus, né?
E ele cita novamente, como Emerson citou, Abraão, né? Ele retorna um argumento que ele usou no versículo 3, né? Onde ele havia dito, né, que o Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então ele começa a mostrar que Abraão foi justificado pela fé antes da circuncisão, né? Paulo está dizendo que, assim, se a justiça de Abraão veio pela fé antes da circuncisão, então a mesma justiça pode ser dada também aos gentios que creem, né? Assim como Abraão creu. Então não depende de rituais, de heranças religiosas, né? Mas da fé, da relação com Deus, né? E aí no 10 que também o Emerson trouxe, ele continua usando Abraão como exemplo, né? Para esclarecer uma questão essencial, né? Quando que Deus considerou Abraão justo? Foi antes ou depois da circuncisão? E Paulo vai responder, né, que é antes da circuncisão, né? E por que isso é importante, né, para o argumento paulino? Porque prova que a justificação não depende de rituais, de sinais religiosos, como no caso da circuncisão, né, que era o principal símbolo da aliança judaica até os dias de hoje, né? Porque Abraão foi considerado justo, só para uma referência, está em Gênesis 15, versículo 6, capítulo 15, versículo 6, quando ele creu em Deus. Mas ele só foi ser circuncidado em Gênesis 17, né, muitos anos depois. Então, a fé de Abraão veio antes do ritual religioso. Ele não foi justificado por causa que era circuncidado, né? Não é isso. Ele foi justificado porque tinha esse movimento íntimo, né, da fé, da relação com Deus, né? E foi isso que Deus considerou como justiça, como justo no caso de Abraão, né? Então a gente vê que a fé veio antes da marca religiosa, né? Então Paulo está desconstruindo um argumento muito comum entre os judeus, né? Que pensavam só quem é circuncidado pode ter a bênção de Deus. Inclusive no meio cristão primitivo, a gente lembra que isso até gerou uma certa desavença, né, entre Tiago e Paulo, né? Porque acreditava-se na importância da circuncisão, inclusive para os cristãos, né? Então, Paulo está respondendo para a gente, não, a prova está em Abraão, ele foi declarado justo antes da circuncisão, para mostrar para a gente que a circuncisão não é a finalidade, né? Então a gente vê que ele mostra para a gente que a salvação pela fé é acessível também aos gentios, né? Que não tem a circuncisão, que não tem essa marca exterior, né? Que a gente vai ver mais para frente, né? Muito bem. Sem mais delongas, Juliette, quero te ouvir sobre essa sequência. Eu já tinha dito isso. O trazer Abraão para essa história foi crucial, porque ele foi justificado muito antes da circuncisão, como disse o André. Ele saiu de Ur, no que ele saiu de Ur, Deus mandou ele sair, ele saiu. Ele não perguntou nada. Ele não tinha nenhum tipo de lei para seguir, ele não tinha nada. Ele só ouviu a voz e foi. E ele já era justificado. Por quê? Porque ele creu, e ele seguiu, e ele cumpriu. Né? Enfim, eu acho que o grande âmago aqui de Paulo é esse. Ele comprou essa briga de que os gentios podiam, sim, ser justos, ser justificados, né? Ser salvos, curados, como bem disse o Emerson, independente de regras, porque não eram as regras, como não são até hoje, gente. Se nós somos espíritas, se a gente dependesse de regras, de ritos, de rituais, disso tudo, então a gente está perdido, né? Porque estávamos Ou seja, a muito salvação longe. não é pelo que a gente faz externamente, né? Atos externos não são considerados nem necessários para Deus.
Os atos externos, nós sabemos disso hoje, foram dados ao ser humano em situações históricas porque isso era necessário. Éramos crianças e precisávamos ser orientados. Então, hoje, com o nível evolutivo que nós possuímos, com a inteligência moral que nós já possuímos, isso é totalmente desnecessário. Se a gente não compreender nesse momento que a gente não precisa de atos externos para sermos reconhecidos por Deus como justos, infelizmente é um retrocesso, e aí entra todo uma retrocesso, não porque nós não voltamos, mas é uma estagnação, né? A gente vai ficar parado ali. Tem até uma profecia de Jesus, né? Quando ele fala para a mulher samaritana: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, né? Em verdade. Nós não precisamos ser samaritano, ser judeu, ser católico, ser espírita, ser nada. Somos uma família universal, somos filhos todos do mesmo Pai, seguimos as mesmas leis. Se a gente seguir as leis, não interessa se a gente é preto, branco, colorido, católico, judeu, não interessa. E se a gente não estiver focado em caminhar para esse entendimento, a gente vai ficar parado ali esperando 1001 regras para cumprir. E aí? A coisa vai continuar, porque Deus nem Jesus vai ficar lá sentado esperando. Não, vamos ficar esperando ali a Juliette resolver o que ela vai fazer dentro dentro. Não vai, gente. Né? Mais ou menos não, é exatamente isso que Paulo está tentando dizer a gente há 3.000 anos atrás. E pensar que Paulo era um fariseu, hein? O fariseu tinha muito mais uma relação homem com lei do que homem com Deus. Então, os fariseus eram muito preocupados em cumprir norminhas, leizinhas. Mas é onde entra a formação romana dele fazendo a diferença. Né? O conhecimento romano dele do paganismo, a vivência romana dele, é que fazia com que a mente dele se desvinculasse dessa exigência. Né? Ele era um ser multifacetado, então ele conseguia enxergar as coisas de uma forma diferente. Né? Lembrando, né, Paulo tinha que pregar, que ensinar esse evangelho para os estrangeiros, né? Então, ninguém melhor teria que fazer uma leitura da mente, da mentalidade dos gentios do que o próprio apóstolo, né? Sim. Perfeito. Gente, só para trazer aqui como referência, na obra básica, o Livro dos Espíritos, com Allan Kardec, no livro 3º, tratando sobre as leis morais, nós temos o capítulo 2º, tratando sobre muito do que falamos até aqui, lei de adoração. Questão 653, como exemplo aqui para a gente, no subitem, Kardec pergunta: a adoração exterior é útil? Para não parecer aqui também que a gente está falando contra a adoração exterior, né? Nós estamos procurando aqui uma questão, um ponto de equilíbrio, né? Então, a pergunta de Kardec, a equipe do Espírito de Verdade responde o seguinte: a adoração exterior é útil? Sim, se não é uma vã simulação. Ela é sempre útil para dar um bom exemplo, mas aqueles que a fazem por afetação e amor próprio, e nos quais a conduta desmente sua piedade aparente, dão um exemplo antes mal do que bom, e fazem mais mal do que pensam. Então, como Jesus disse muitas vezes para o grupo dos fariseus: ai de vós, escribas e fariseus. É um dos momentos que Jesus é mais enfático, né, na sua fala, exatamente quando ele combate a hipocrisia religiosa. Você não vai ver Jesus se alterar em nenhum momento do evangelho. O momento em que ele é mais direto ali, pega realmente pesado, é com a hipocrisia religiosa. Exatamente nesse olhar aqui que a gente tem que pensar sobre isso. Eu acho que o problema é quando a gente inverte as coisas, né? Quando a gente coloca o nosso peso, né? Porque se a gente coloca esses meios exteriores como um meio para atingir a finalidade, perfeito. Nossa, a pessoa pode fazer o que quiser para atingir essa finalidade. O problema
é que a gente torna o meio com uma finalidade. Então a gente acha que religião é uma finalidade, as práticas exteriores são uma finalidade, né? E são só meios, não é a finalidade em si, né? É só para atingir. Então não adianta nada a criatura ter muita religiosidade, frequentar um templo, fazer muitas coisas exteriores, enfim, né? Se a religiosidade não gerar uma espiritualidade nela, né? Porque a religião é só um caminho para atingir esse estado de espiritualidade, né? De comunhão de fé, né? Então a gente acaba invertendo esses princípios, né? E é isso que Paulo quer trabalhar nesse trecho, né? Muito bom. Fechando o discurso de Paulo, então, ele está tratando aqui no verso 11 para a gente. E recebeu, então, o sinal da circuncisão. Falando de Abraão, na sequência do discurso. Recebeu o sinal da circuncisão. Como o André já mencionou aqui, lá em Gênesis, no Antigo Testamento, capítulo 17, vai acontecer, vai ser circuncidado. E chama isso de selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse, como é, pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão. Né? Por isso que Abraão, esse ão dobrado, que é o nome que Abraão vai receber em Gênesis 17, significa pai da multidão de nações. Então, para quem pensa que o discurso do Antigo Testamento é só focado em povo eleito, engana-se redondamente. A visão da espiritualidade desde o princípio for aquela que é trazida por Allan Kardec no capítulo 18, item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, para dizer que o povo hebreu foi o primeiro que, cultuando o monoteísmo, trouxe para a gente essa nova luz. E Kardec afirma, deve-se derramar pelo mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão, olha só, não é que Kardec conhecia o Antigo Testamento, a história de Abraão? Ele vai dizer, ele dará a Abraão uma posteridade tão numerosa como as estrelas do firmamento, rememorando Gênesis 15, verso 5. E é com esse aspecto, então, que a gente vai ver que Paulo está reafirmando aqui para a gente, finalizando, a fim, então, de que também a justiça lhe seja imputada, atribuída. Portanto, só posso crer, André e Juliette, quero ouvir vocês aí nessa nossa finalização, de que a justificação pela fé está disponível para absolutamente todas as criaturas humanas encarnadas e também os desencarnados. Só lembrando que na visão da doutrina espírita, este arrependimento de que dissemos que está tão ligado à ideia da justificação como um perdão, o arrependimento pode se dar aqui no estado corporal ou no estado espiritual, na dimensão espiritual, pelo qual nós também podemos reescrever um novo capítulo que será, lógico, experienciado aqui na carne, nas novas provas necessárias para as reparações. Quero aqui no fecho final ouvir as palavras finais aí, André Fernandes, primeiro, a respeito desse nosso estudo de hoje, o episódio 112 da série Romanos verso a verso, no resumo do mês de maio. André? É isso aí, né? Então ele continua concluindo essa perícope nossa de hoje, né? Trazendo que a circuncisão foi dada a Abraão como um sinal visível da aliança com Deus, né? Como a gente lembra do Gênesis 17. E Paulo diz que ela é um sinal, né? E não a causa da justiça, ela é apenas um sinal, né? Então a justiça, isso é a justificação, foi dada a Abraão antes da circuncisão. A circuncisão foi apenas um selo, vamos dizer assim, né? Uma confirmação externa de uma realidade que já é existente dentro de Abraão, né? Já é existente pela fé de Abraão, né? É como hoje em dia nós temos, por exemplo, práticas exteriores, por exemplo, o batismo, por exemplo, nas tradições cristãs, por exemplo, é um símbolo da fé, mas ela por si só não é a causa da justificação, né? Mas é uma confirmação do que acontece no coração da criatura, né? Então, Paulo está dizendo que Abraão se tornou o pai espiritual de todos os que creem, inclusive nós, né? Mesmo que não sejam judeus nem circuncidados, né? Inclusive nós. E a gente vê que Abraão
creu, né, antes de qualquer rito religioso, né, muitos séculos antes de surgir qualquer Moisés, né, enfim. Então, Paulo quer mostrar a gente que Deus deseja imputar, né, atribuir justiça a todos que têm fé, né, como fez com Abraão. E a justificação pela fé está aberta a todos, independente de rituais religiosos, de sua origem, né? Enfim. Então, nessa perícope de hoje, a gente pode ver que Paulo continua sua justificativa, né? Seus argumentos, melhor dizendo, para explicar que a justificação, né? Que a gente pode ser entendido como um ser aceito por Deus como justo, né? Tornar-se justo, não vem pelas obras exteriores, né, pelos rituais, mas pela fé, né? E para isso ele usa esses dois grandes personagens do Antigo Testamento que a gente viu hoje, né? Primeiramente a gente viu Davi, né, nos 2 primeiros versículos, que falou da bem-aventurança do perdão, e depois nesses 2 últimos ele retoma a figura do patriarca Abraão, né, que foi justificado antes da circuncisão, né? Então ele usa os elementos que ele tinha na tradição, né, da tradição judaica, para argumentar para aquele povo, né, aqueles crentes de Roma, acerca da sua tese, né, acerca da salvação, da justificação. Obrigado, pessoal, e passar para a Juliette. Bem, vamos lá, Juliette. Eu queria só ler esse versículo que você falou, está em 17:5. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão. Será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Então somos todos descendentes de Abraão, irmãos. Estamos todos na mesma sequência de um homem que foi justificado pela fé que possuía no invisível. Um homem que ultrapassou todos os limites de idade, de concepção, de família, abandonou tudo para seguir a Deus. E a gente fica achando que Deus precisa de vela, imagem, ou, sei lá, N coisas, os atavismos todos que possuímos em função de todo o processo evolutivo que nós já vencemos. Então, eu acho que no momento em que a gente tem apenas Jesus à nossa frente e os ensinamentos que ele deixou para nós, e que tudo que ele nos ensina todos os dias, porque ele está conosco todos os dias, ouvimos a voz dele, basta querermos, não tem como a gente achar que tem que ficar preso a algum tipo de regra para ser justificado. Somos todos filhos dele, e ele nos ama, e isso é o que mais importa. A gente pode errar, que ele vai estar ali, não para passar a mão na nossa cabeça, mas para, meu filho, vamos lá, caminho certo outra vez. Nos dá novas oportunidades, né? Novas oportunidades, novas chances, e é assim que a gente olha o mundo de uma forma diferente. E Paulo viu isso com uma clareza imensa. A gente tem muito que aprender com ele e crer que Deus não colocou ali, Jesus não apareceu para ele à toa, né? Muito obrigada, meu querido, mais uma vez pela oportunidade. Obrigada a vocês dois pela companhia imensa, meus irmãos que estão aí conosco. Obrigada, até mês que vem, se Deus quiser. Muito bom, satisfação ter vocês aqui comentando com a gente e aqueles que nos acompanharam também na noite de hoje, que nós fizemos aqui a revisão dos estudos do mês de maio. Só lembrando, às segundas-feiras, às 20 horas, a série Romanos verso a verso, sempre com um novo vídeo de estudo e reflexão à luz da doutrina espírita, né? Vimos aqui na noite de hoje, então, Abraão como esse pai de uma posteridade, de uma descendência espiritual. Nós que pertencemos a essa comunidade de espíritos imperfeitos, a Terra ainda gravitando nessa condição de um mundo de provas e expiações. Mas o nosso processo de transformação, de reforma íntima, também vamos adiante para alcançar um outro nível de comunidade. A comunidade dos espíritos redimidos. A nova Jerusalém de Apocalipse, como descreve João. E essa nova Jerusalém também é comparada por Paulo na outra carta, a carta aos Gálatas, que é um resumo da carta aos Romanos, fica a dica aí também.
26, do capítulo 4, Paulo afirma: mas a Jerusalém que é de cima é livre e mãe de todos nós. Amados, deixamos para vocês aqui os nossos votos de paz, de muita luz, de muita sabedoria. Que Deus continue nos abençoando hoje e sempre. Até a próxima, amigos. Até breve.